Olá, meu nome é Eduardo Brisda e estamos aqui para mais um podcast Professor Campeão, no caso professora. Então eu estou aqui com a Cristiane e a gente vai ter um papo sobre a trajetória dela na robótica e outros aspectos mais. Então, Cristiane, a primeira pergunta que eu quero te fazer é você se apresentar para o pessoal, falar qual é o seu nome, o que você faz em relação à robótica, à sala de aula, se você é professora, técnica, se você tem mais algum outro papel e de qual cidade você está falando. Certo. Então, olá a todos. Eu sou a Cristiane, eu moro em Budas Artes, São Paulo, porém, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque, na verdade, eu não era da educação. A minha primeira formação, eu sou bacharel em administração e marketing, trabalhei em empresas por 8 anos, só que não era feliz, né? E aí, até então, eu tinha o desejo de ser professora, mas até então não tinha, vamos dizer, a oportunidade. Aí, depois de 8 anos, eu comecei a procurar essa oportunidade e me apareceu. Então, eu fui ser professora de escolas daqui de Embu, de Taboão da Serra, de informática, não sei se vocês já ouviram falar, Databyte, Microcampo, que você acaba sendo professora polivalente, né? Porque você ensina pacote Office, parte de design de Corel. Eu também ensinei a parte de manutenção de computadores. E aí, onde que me começou a me chamar a atenção. Nesse sentido, eu comecei, que eu brinco, né? O bichinho da educação, quando morde a gente, para a gente sair é bem difícil, né? E aí eu me apaixonei. E aí, dentro dessa linha, eu fui para a escola técnica, também trabalhei pela ETEC, e percebi que eu gostaria de trabalhar na educação básica. Só que, como a minha área não dá de administração, eu fui fazer uma outra faculdade, onde eu fiz licenciatura em artes visuais. E aí, abriu o horizonte. Eu digo que a faculdade de artes, todo mundo deveria fazer, igual a administração, porque amplia os horizontes, amplia a criatividade, a inovação, é super bacana. Quem puder fazer, faça. Que isso, inclusive, ajuda na robótica, eu percebi isso. E aí, o que acontece? E aí eu passei num concurso da prefeitura, professora de arte. E aí, logo quando eu entrei na escola, eles perceberam que eu gostava da área de informática, até por todo esse histórico que eu tinha. E me convidaram para a sala de informática. Até 2019 era a sala de informática, agora a gente tem o nome de laboratório de educação digital, porque não é mais aquela informática tradicional, né? E aí, 2019 eu iniciei essa jornada, e aí tem vários eixos que a gente pode seguir, né? Então tem a cultura maker, tem a parte de pensamento computacional, tem a parte de robótica, tem a parte de imprensa jovem. Então, assim, tem um leque muito grande. E não dá para você abraçar todos. Geralmente é que você tem afinidade. Aí eu fui estudando um pouquinho. E aí eu conheci a robótica. Que até então eu gostava, né, de Lego, particularmente desde a minha infância. Eu tive a oportunidade de ter Lego, de brincar muito com Lego. Eu falo que eu voltei a ser criança novamente agora, né? E aí, nesse sentido, foi surgindo as oportunidades. Em 2019, eu fui na última FLL lá no Parque do Anhembi. Não sei se você vai lembrar. Eu fui juiz naquele torneio. E aí, nesse torneio, vou dizer que mudou minha vida, né? Porque foi a primeira vez que você tinha ido para um torneio ou você já tinha ido em outros? Não, eu sempre acompanhei por distância. Mas aquele foi o primeiro presencial. Presencial que mudou completamente a minha vida. Porque eu conheci pessoas que trabalham com isso há muito tempo. Eu conheci o pessoal da Positivo, porque como eu atuo mais com o nível Fundamental 1, Fundamental 2, o Fundamental 2 é mais o SES, então ainda não conheço muita gente, mas conheço algumas pessoas, conheci lá na FLL, e aí foi abrindo os horizontes. Dentro desse de 2019, no final de 2019, nós ganhamos um kit. Nós participamos do edital da Positivo, do Explorer. Então, nós ganhamos 3 UIDUs para poder participar da temporada 2019-2020. Que legal! E é onde a gente participou da primeira FLL.
para mim foi super diferente, porque eu participei da FLL de forma remota, cada um na sua casa. Então, teve várias coisas para aprender. E, além disso, como eu falei, abriu outras oportunidades. Inclusive, eu consegui, estou participando ainda, da comissão da Discover, da Explorer, junto com a Positivo. Que legal, que legal. Isso, então eu estou junto com o Jonathan, que provavelmente vocês conhecem, você conhece. Conheço. E o Davi também. O Davi, a gente competiu junto. Quando eu competi, ele era competidor também. Então foi ali que eu conheci o Davi. E o Jonathan, se não me engano, foi no meu primeiro torneio. No meu primeiro torneio, eu fui para Curitiba, porque naquela época não tinha regional aqui no Rio, que é onde eu moro. Não tinha regional no Rio. Teve anos atrás, aí ficou um tempinho sem ter, e aí agora começou a ter. Mas naquela época não tinha regional. Aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir para outros estados. Então a gente ia para Curitiba, Minas, Bahia, a gente ia para lugares um pouquinho mais próximos. E aí naquele ano eu fui para Curitiba, e aí ele foi juiz. Eu agora não lembro para qual área, eu acho que foi Core. E aí foi ali que eu conheci o Jonathan. E é muito bacana eles, né? Eu aprendi muito e tenho aprendido cada vez mais, assim como aprendo com você. Inclusive, eles o seu canal é fantástico, né? Não, o meu kit do Spike tem assim, total influência do Davi e do Jonathan. Sem eles, eu não teria esse kit, por exemplo. Eu participei do projeto que eles fizeram, do Spike Prime Influencers, que eu só recebi o convite por conta deles. Eu recebi o convite deles e eu tô com o kit aqui do Spike por conta também deles. Então, se eu tô produzindo alguma coisa do Spike, tem total influência deles de me darem essa oportunidade de utilizar o kit. Bom, acho que a gente pode entrar um pouco mais para essa parte mais das competições, a parte da arte visual também, que você falou que tem influência com a robótica. Mas antes, eu queria saber como é que você me conheceu. Então, eu conheci você nessas pesquisas, nessas andanças, né, da internet. Eu comecei a stalkear, né, é esse termo que fala, né, stalkear no Instagram. Eu, particularmente, não era, né, uma pessoa assídua, tinha só lá a conta, mas só para ter, né, porque a gente acaba indo na onda, né, principalmente a minha geração. Mas aí eu percebi que a gente consegue adquirir conhecimento. E é onde foi inicialmente que eu fui te conhecendo, fui verificando o papel importantíssimo que você tem. Eu espero que você não pare, tá? Por favor. Eu espero não parar também. Que você consiga conciliar essa nova carreira sua, né? Que você está estudando engenharia, mas também que continue nessa área aí de educação, quem sabe também para o lado da educação, quem sabe, né? Quem sabe. Você já tá com o pé lá, só falta colocar o outro. Eu já dou aula, na verdade. Talvez, a única coisa que falta é eu ir full time. Mas eu acho que você vai gostar de conseguir conciliar os dois, ou até mesmo, que eu espero que você continue mesmo na sua carreira de engenharia, porque o seu material é muito bom, porque através dele que eu fui conhecendo, porque, como eu falei, em 2019 eu não conheci nada, né? Eu conheci assim, só de ver vídeos, mas mexer, manusear a partir de 2020, quando chegou os kits aqui. E aí eu fiz a aquisição daquele home, né? Que é o... É aquela caixa. Isso. Caixa não, é uma caixa, mas de papelão. Isso, 5155. Que ele é o parecido Spike. Na verdade, qual a diferença, né? Dentre eles? São algumas peças. Mas o hub é o mesmo, eu consigo usar tanto o hub do 5155 com a programação do Spike ou o inverso. Então, eu achei isso muito bacana, porque quando você coloca no programa, ele automaticamente se atualiza o firmware. Então, você não tem tanto problema nessa parte. É claro que a gente sabe que para competição tem que ser a linha Education, para a escola tem que ser a linha Education, mas como hobbyista, talvez seria uma opção porque ele é mais viável do que a linha Education. Eu lembro que antigamente, agora eu não lembro, eu não sei quanto tá o 5555 em relação ao Education, mas antes
era às vezes o dobro. O Education, por exemplo, da EV3 era, sei lá, 3.000 e a caixa, o Home Edition era 1.500. Então, muitas vezes, alguém que, assim, um pai, um aluno que quer incentivar a parte de robótica, acabava comprando o Home Edition mesmo. Só as escolas que realmente acabam indo mais para a vibe do Education, sendo que eu já trabalhei numa escola que eu dava aulas pontuais ali, que eles tinham a caixa, aí eu tive que utilizar a caixa. Foi ali que eu comecei realmente a ver as principais diferenças entre os dois kits. Que, é claro que algumas peças ali são praticamente são iguais, mas tem às vezes algumas peças preciosas ali, aquela peça que você quer usar, aí só tem no Education, aí às vezes tem uma peça que você quer usar no Education que só tem no Home Edition, aí você fica querendo os dois. Aí é mais difícil, né? Porque, infelizmente aqui no Brasil ainda é um custo muito elevado, né? Talvez seria uma outra forma pedir a alguém que está, né, fora, quando for viajar, trazer para você. Também é uma forma mais em conta de não ter tanto gasto, porque lá fora não é tão caro quanto aqui. Aqui o imposto brasileiro, qualquer parte, né, de robótica que eu percebo, né? Eu estava querendo implementar a microbit também na escola, mas também está muito caro. Então, seria assim, né? Entre eles eu tenho alguns outros kits, mas como é escola pública, a gente tem um outro fator dificultador, né? Então, aí a pandemia também dificultou um pouco nisso, né? Porque eu andei conversando com outras pessoas de ONGs, que ela faz rifa, ela faz várias maneiras para levantar esse dinheiro para que possa comprar o kit, para que possa participar das competições. Mas com a pandemia a gente ficou um pouco restrito nesse sentido. Porque o meu sonho é implementar a robótica para todo mundo. Eu tenho atual 720 alunos aproximadamente. Implementar a robótica para todo mundo, né? Para que todo mundo possa trabalhar com STEAM, que é uma metodologia atual, que eles possam desenvolver o potencial que eles têm. Porque eu acredito que o jovem de hoje em dia, principalmente onde eu atuo, é uma escola da periferia, na Zona Sul de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar, ou alguém que vai assistir aqui, na Mboimirim. Então, é uma região bem periférica. E através dessas metodologias, através desses trabalhos, a gente consegue mostrar outros mundos. Que eu falo, se eu plantar uma sementinha, já fiz o meu maior papel, né? Que é mudar a circunstância dele. A gente acredita numa corrente do bem, né? Ele muda dele, ele muda da família dele, ele muda na comunidade, e aí vai ampliando os horizontes de todos. E essa parte da robótica eu acho muito legal. Eu acredito muito na tecnologia como uma forma de mudar a realidade das pessoas. Eu fiz parte de um projeto social, porque acaba que a gente, quando participa de torneios, a gente acaba também se envolvendo em muitos projetos sociais. E aí tinha um projeto social que a gente ia no Degase. Eu acho que em São Paulo tem um outro nome. O Degase é uma instituição para menores infratores, no caso. No meu era uma instituição feminina, então era menores infratores. E aí a gente ia lá na terça, se não me engano, e ensinava sobre robótica. E aí elas participavam da FLL, participavam do TBR, e era um grupo pequeno de meninas, era acho que umas 5 meninas, e aí eu e mais 2 alunos. Isso na época que eu estava, talvez ali primeiro ano, segundo ano do ensino médio. E era muito assim, legal para mim ver essa realidade diferente, porque eu venho de uma escola particular, de uma escola que a princípio está ali numa bolha de qualidade, de status social, que a gente acaba, se não sair dali, não vê realmente como é o mundo. E aí esse projeto social foi muito legal para isso, para eu também abrir meus horizontes e ver o que acontece além daquele meu espaço escolar. E de vez em quando eu conversava ali com as meninas, elas contavam as histórias delas, de como é que elas foram parar ali, e você via uma distinção de realidade muito grande entre a gente. E a gente às vezes tinha a mesma idade, eu tinha 16, 17 anos na época, a menina também. Então uma discrepância muito grande. E quando a gente ensinava robótica de Lego, e não necessariamente o objetivo era ela virar uma especialista em robótica, virar às vezes professora de robótica,
ou o que seja, mas talvez ela perceber ali que existem caminhos para ela seguir além dali, que existe um caminho, talvez dá um pouquinho de esperança para a situação dela, que acaba que, da mesma forma que a gente, que vive numa situação muito boa, fica ali preso numa realidade nossa, eles também devem ficar muito presos numa realidade ali, que eles vão olhar e não vão ver um futuro ali que eles poderiam ter. Então, de uma certa forma, essa troca é muito legal, porque eu vejo outras realidades, vejo outras situações, e elas também veem outra realidade, outras situações, e talvez uma mudança na vida delas. Então, acho que isso é muito legal da robótica, de abrir esses horizontes. Sim, e eu acredito, ainda mais por ser uma tecnologia atual, né? Porque se você for analisar, é porque a gente não para analisar o que no nosso cotidiano tem robótica. Mas tem coisas simples, o controle remoto, dependendo do carro eletrônico, a televisão, para quem tem celular, hoje tem inteligência artificial, eu tenho giroscópio, eu tenho acelerômetro, ou seja, eu tenho várias coisas que estão no nosso cotidiano, mas a gente não sabe identificar porque a gente não tem o conhecimento. E aí, quando você começa a adquirir esse conhecimento, você fala assim, nossa, é isso? Não acredito. E aí você fica mais fascinada e consegue abrir esses horizontes. Como eu falei, o curso para mim, a faculdade de artes, ele abriu esse horizonte. Por quê? Porque você tem que sair daquela caixinha, né? Você tem que começar a olhar para o lado, tem um olhar diferenciado. E aí a robótica tem nesse sentido. O ano passado a gente participou do desafio do Orbit. Só que como a gente não tinha microbit, a gente não tem ainda, como que a gente participou? Através de rascunhos. E aí, como que eu trouxe esse princípio? Eu trouxe uma outra metodologia, não sei se você conhece, gamificação. Conheço. Então eu fiz um Rindle no Google Formulários, que a Prefeitura de São Paulo tem conta no Google, né, desde o início da pandemia. Então eu criei um Rindle. Desse Rindle, ele foi conhecendo sobre as ODS, foi aprendendo, e depois ele tinha que escolher 2 ODS. ODS 3, que é a saúde e bem-estar, e a ODS 13, que foi a ação climática, e desenvolver um projeto. ODS seriam os objetivos da ONU, certo? Isso, que são 17 objetivos, porque o do Orbit, ele sempre trabalha em cima das ODS, e cada ano é uma ODS específica. E aí desse ano era a 3 e qual? A 13. A 3 é saúde e bem-estar, e a 13 é a ação contra a mudança climática. Legal. E se não me engano, tem uma estimativa, né, de para que ano tem que chegar nesse objetivo da ONU, não tem? Sim, na verdade... Já chegou. Já passou. Era 2020, não era? Era. Aí eles prorrogaram até 2025 para ver se consegue, né? Entendi. Porque, na verdade, assim, inclusive eu aprendi mais sobre isso, e tá no meu Rindle. Depois eu passo o link para vocês terem o acesso, para vocês verem até uma forma diferente de aplicar o conteúdo, né? Porque, como a gente está na pandemia, e eu acredito que ainda vai continuar o ensino híbrido, né? Por causa das, vamos dizer, ondas que elas vão aparecer, até que, não eliminar, mas que tente minimizar, né, esse surto que nós estamos tendo, ainda vai ter esse trabalho. E aí, nesse sentido, eu aprendi, por exemplo, como que formou a ONU. Já tinham feito alguns objetivos, só que foram poucos países que aceitaram. Agora foram 195 países que se reuniram e falaram assim, então a gente quer melhorar as circunstâncias para nós, seres humanos, para os animais, para a natureza, para a gente ter um mundo melhor para novas gerações e até mesmo para nós. E aí chegaram num consenso para que fosse até 2020, mas como infelizmente não foi possível nem alcançar a metade, então eles postergaram para 2025. Entendi, né? E, bom, Cristiane, você já participou de algum evento que eu já fiz? Aqueles eventos gratuitos, Jornada da Robótica, Mapa da Robótica? Já participou de algum? Eu acho que foi os 2 do ano passado, foi o Jornada e o Mapa, né? O Jornada foi o último do ano passado e o Mapa foi o anterior, que agora acho que foi em outubro. O tempo exato eu não lembro, mas foi os 2 que eu participei.
Os dois me ajudaram bastante. E o que você aprendeu ali? O que você lembra que te ajudou, seja em sala de aula, seja com seus alunos? Assim, o que eu gosto do seu conteúdo é que você dá justamente uma noção para quem não conhece nada, ou para quem conhece, quer se aprofundar, então tem para todos os níveis, né? Inclusive o seu curso, né? Então eu tenho lá o básico para quem está iniciando, eu tenho o avançado para quem está querendo se aprofundar dentro desse conhecimento. E aí eu venho aprendendo principalmente as plataformas, né? Porque eu percebo, por exemplo, que eu tenho duas plataformas, o Edu, que é para o Fundamental 1, e eu tenho na verdade, o EV3 e agora o Spike Prime para o Fundamental 2. E elas são plataformas distintas, né? Justamente eles estão criando aí o Spike, talvez para diminuir essa, vamos dizer, degrau que tinha muito alto entre eles, porque era uma programação totalmente diferente. E agora é para tentar minimizar. Porque, assim, como eu falei, eu anteriormente eu dei aula, né, de informática, então eu sou daquela raiz e fazia o site em HTML, JavaScript, PHP, então eu tenho a noção de pensamento computacional e eu percebi que às vezes fica adormecido, é igual andar de bicicleta. Você anda por uma vez, aprendeu, você para de andar, você não esquece, só pegar a bicicleta e andar. A programação é a mesma coisa. E aí, nesse sentido, tem me ajudado bastante para que eu possa, inclusive, ensinar isso para os meus alunos. Por quê? Porque pensamento computacional, se eu apresento de uma forma a mais adequada possível no início, ele vai conseguir evoluir de uma maneira crescente, não vai ter problema futuro. Que é o contrário, né? Se eu não jogo aquela informação para o aluno, ele não vai conseguir entender, e aí quando ele chegar numa programação mais avançada, ele vai ter muita dificuldade. Ou ele nem vai chegar, né? Ele não vai evoluir como deveria. Pensamento computacional é muito importante, eu lembro. Teve até um mini debate no grupo de professores do Spike Prime. Tem um professor que é o Thiago Kawasa. Inclusive, talvez você até conheça, porque ele é muito engajado na questão do microbit. E aí ele chegou a perguntar, colocar no grupo esse debate da questão de aprendizado computacional. Agora eu não lembro o termo que ele falou. Mas ele queria encontrar alguma maneira assim, mais acadêmica para explicar o que era aquilo. Porque às vezes colocavam a questão de aprendizado computacional num certo patamar ali, mas ele entendia que tinha uma parte do que eles colocavam do aprendizado computacional que não cabia para aquela parte. E aí teve todo um debate ali. Foi interessante o debate. Eu fiquei assistindo, se não me engano até comentei também uma coisa ou outra. E essa parte, aproveita e explica o que você considera como um pensamento computacional. Pensamento computacional é nada mais do que o raciocínio lógico. É o que eu tenho que ter o começo, meio e fim. Eu até brinco com eles que o pensamento computacional vai ajudar no português, na matemática, na geografia, ou seja, em todas as áreas dele. Se ele começa a ter esse raciocínio lógico mais desenvolvido para que ele possa solucionar problemas, ele vai conseguir sair em qualquer dificuldade com mais facilidade. Não sei se você tem conhecimento, mas o nosso Brasil está numa classe de semi-analfabetos. Caramba. Por quê? Porque nós temos alunos que chegam, por exemplo, no 8º ano, no 9º ano, que não sabem ler e escrever, principalmente de escola pública. Mas por quê? Porque ele não foi desenvolvido todo esse início de forma lógica para que possa aprender. Por exemplo, matemática. Todo mundo odeia matemática, mas por quê? Como ela é apresentada. Eu garanto que se eu apresentasse, por exemplo, com Lego, outras formas lúdicas, que a gente tem várias formas, que eu sou também da área maker, tem várias formas para você apresentar esse conteúdo mais lúdico, ele vai se interessar por esses conteúdos. Então, eu acredito que o pensamento computacional, assim como a alfabetização, elas vão ser essenciais para o século XXI e para a educação, que agora já estão se falando, né? Educação 5.0. Na verdade, o Brasil ainda está começando a 4.0, né? Mas já estão falando de uma educação 5.0, que é justamente isso, né?
como você falou, eu não vou preparar ele para ser um programador, para ser uma engenheira e assim por diante. Eu preciso que ele aprenda esse raciocínio, essa distinção de conhecimento para que ele possa se sobressair, porque é outra coisa, né? Por mais que nós não queiramos, a gente tem que preparar para a vida e para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho cada vez está mais competitivo, né? Tá mais complicado. Eu que digo que fiquei procurando estágio, porque para me formar eu preciso de estágio obrigatório. Sendo que depois eu descobri que talvez eu conseguisse ali uma assinatura de que eu já fiz esse estágio por conta de toda a questão de empreendedorismo em robótica. Pode ser que eles considerem aquilo como um estágio. Mas também, aí eu procurei um estágio, consegui, aí estou fazendo. E essa parte do aprendizado com a robótica, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto da robótica. É essa questão dela ser multidisciplinar. Que você não tem realmente limite para o que você pode ensinar. Eu lembro que quando eu competia, tinha uma matéria que eu odiava. E era inclusive matemática, eu odiava essa matéria. Que era análise combinatória. Análise combinatória é uma matéria assim, cara, era impossível eu aprender aquilo. Eu achava muito difícil. Inclusive, quando caía uma questão dessa no Enem, eu falava, caraca, vou até pular. Vou para outra. E aí eu lembro que no primeiro ano, acho que foi no segundo, teve uma competição que eu tive que utilizar análise combinatória. Foi uma análise combinatória ali inicial, não foi uma análise combinatória super complexa, mas foi uma análise combinatória ali de respeito, que eram quatro bolinhas de certas cores, então vermelha, amarela, azul e verde, e tinham certos compartimentos, que era vermelho, azul, verde, amarelo, as cores da bolinha. E aí tinha dois caminhos, um caminho vermelho e um caminho amarelo. Então tinha uma certa ordem que você tinha que colocar as bolas, e que essas ordens eram meio que randômicas. E porque eu utilizei a análise combinatória para saber quantas possibilidades, quantas alternativas eu tinha que programar o robô. Então eu fiz um cálculo lá para ver quantos caminhos eu precisaria fazer, quantas lógicas próximas eu teria que fazer. E aí eu fiz um programinha que ficou desse tamanho. Se eu não me engano, eu tenho até um vídeo no YouTube que eu não sei, acho que foi na temporada anterior. Isso foi um torneio TBR, Torneio Brasil de Robótica. Era uma programação desse tamanhozinho, que dentro dela tinha várias lógicas internas, uma para cada comando de bola. Então, nessa etapa da competição, foi muito importante eu entender a análise combinatória ali, para saber quantas lógicas, quantos caminhos eu tinha que programar para o meu robô, para ele conseguir completar a pista. E aí, independente do que eu visse ali na frente do torneio, o meu robô já teria os comandos para executar, porque eu antes já tinha pensado em todas as possibilidades que ele ia sofrer. Olha aí, que maravilha, né? E é um problema de matemática. Um problema de matemática que você na prática. Eu lembro, porque, por exemplo, quando eu comecei a competir, eu estava no nono ano. E no nono ano é aquela época que a gente vê um monte de matéria que a gente olha e pensa, cara, para que eu vou utilizar isso na vida? Aí você vê conjunto, vê função afim, vê Bhaskara, e todo mundo fala, cara, para que serve? Eu nunca vou usar Bhaskara na minha vida. Aí você olha para aquilo, um estudante normal assim, que faz exercícios, você olha realmente, você vai pensar, cara, para que eu vou utilizar aquilo? Talvez se não fosse pela robótica eu ia pensar praticamente a mesma coisa. Ou no máximo eu ia pensar, vou utilizar para a faculdade. Mas também não é um propósito muito bom. Pô, vou utilizar para a faculdade, mas para que eu vou utilizar para a faculdade? Para passar em outras matérias? Então, fica num loop infinito. E aí naquela época foi quando eu comecei a utilizar esses aprendizados. Então, por exemplo, função afim, eu coloquei num seguidor de linha, para ele seguir de uma forma mais estável. Então, da mesma forma que eu posso colocar um controle PID, que eu falo muitas vezes aqui no canal, também dá para utilizar uma função afim. Então eu utilizei uma função afim em conjunto, os próprios blocos de operadores do EV3, do SPI, que são blocos de conjunto. Tanto que muitos exemplos que eu utilizo para explicar esses blocos, eu explico a partir de conjunto. Explicar, por exemplo, questão de confeitaria. Explicar, bolo de laranja, bolo de chocolate, se eu utilizar o ou,
pedir ou bolo de chocolate ou bolo de laranja, são as duas coisas, o cara não serve. Se eu pedir bolo de chocolate e laranja, tem que ser os dois, e por assim vai. E então acho que isso que é muito legal, porque o jovem vê um propósito naquilo que está estudando. Que é importante aprender aquilo, mas também é importante você entender um propósito daquilo. Mesmo que você não vá se tornar alguém que vai utilizar aquilo, pelo menos você fala, olha, beleza, eu estou estudando, mas eu vejo que existe um propósito naquilo ali. Pode ser que eu não vá utilizar ela mais pra frente, mas pelo menos eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Que não é uma parada mágica que parece que eu só estou escrevendo no papel e não tem propósito nenhum. E esse significado que faz, né, com que você se movimente, que você entre na ação e não só ficam no pensamento, né? Inclusive, esse ano, vamos dizer, todo nono ano lá, geralmente, desde quando iniciou a pandemia, 2 anos, eu faço um trabalho chamado de TCA, Trabalho Colaborativo Autoral, como se fosse um TCC. E aí, como eu falei, eu gosto de mudar a vida deles, plantar uma sementinha para que possam ter outros caminhos. E dentro dessas conversas, esse meu jeito, né, de ser, passaram cerca de, na época, 15 alunos. Esse ano, o ano passado, passaram 10. Então, a gente está aí crescente, né? E aí, dentro desses 15 alunos, 3 escolheu automação industrial. Uau, que legal. Aí eu falei assim, olha, que bacana. Para fazer técnico. Para fazer o técnico, aqui em São Paulo a gente tem a ETEC, né? Que é a Escola Técnica do Centro Paula Souza. E assim, é uma oportunidade que eles têm e com certeza vai mudar a vida deles. Por que vai mudar a vida deles? Porque eles vão aprender coisas que talvez ele fosse, que a gente fala, né, aqui em São Paulo, o Estadão, uma escola de Estado, por mais que ela seja mudada por causa aí das novas leis do novo ensino médio, não vai ter a mesma qualidade. E ele está ampliando esses horizontes. E talvez esse conhecimento, igual que você teve e não sabia o porquê, agora ele vai entender o porquê que servem essas fórmulas, para que serve esse raciocínio, para que ele possa implementar. Exatamente. Tem também outra coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas, dar algumas montagens gerais. Por exemplo, hoje nossa aula vai ser montar a Torre Eiffel. Então a gente bota uma foto da Torre Eiffel ali e pede para os alunos montarem. E o que é muito legal disso? Primeiro que cada um faz de uma maneira totalmente diferente. E outra coisa é que acaba também desenvolvendo vários lados no aluno. Foi aquilo que você comentou, de que aquele aluno pode ir para qualquer área. Pode ser que vá para uma área mais de exatas, de tecnologia, engenharia, matemática, física, pode ser. Mas também pode ser que ele vá para outras áreas separadas, medicina, jornalismo, comunicação, ciências sociais, qualquer outra área. Então, acaba que, por exemplo, com essa atividade que eu gosto de fazer com eles, deles montarem uma coisa da vida real, primeiro que eles veem um propósito que eles estão montando. Eles veem, olha, beleza, estou montando uma Torre Eiffel. E aí cada um deles vai para um lado que puxa mais para eles mesmos. Então pode ser que um que goste mais de engenharia vá pensar mais na parte mecânica do projeto. Outro que pensa mais no lado de design, comunicação, vai pensar mais na estética de como é que está aquela Torre Eiffel. Alguém que está indo talvez mais para a área da computação vai pensar como é que pode deixar a Torre Eiffel mais automática, talvez criar um elevadorzinho ali na Torre Eiffel. Então cada aluno vai criando o seu estilo de aula. Então isso que eu acho muito legal, de você abrir caminhos para qualquer pessoa ali aprender robótica. Pessoas que já têm uma aptidão para áreas exatas, mas também outros que não têm. Outros que vão para seguir outros caminhos e acabam se descobrindo ali, como os alunos se descobriram e foram para a automação industrial. Né, o protagonismo, todo mundo fala, né, é a palavra da vez, né, não sei se você já ouviu muito, nós da educação usamos muito isso, eu até brinco, né, não basta ser o aluno protagonista, mas o professor e a professora também tem que ser protagonista, porque a gente não pensa que eles não estão nos observando, mas eles observam mais nós do que às vezes os próprios pais que não têm tanto contato, e aí nós servimos de exemplo, nós servimos de inspiração, e eu acho que nós, como os professores,
temos esse papel crucial, o protagonismo. Quando a gente deixa eles fazer o protagonismo deles, desenvolver as habilidades que eles têm, eu falo que o céu é o limite para todos. Para nós, que ficamos muito felizes pela conquista deles, porque eu acredito também na educação, uma mão dupla. Assim que eu ensino, também eu aprendo, né? Nós também participamos de um outro projeto, não sei se você conhece, robótica espacial. Já ouvi o termo, mas eu não sei se o projeto já ouvi. É da Universidade de Brasília e com a Agência Espacial Brasileira. E aí, o que eles tinham que fazer? É tudo através de um aplicativo, e eles vão montar um rover, e aí ensina toda essa parte de robótica através de um aplicativo. Uau. Então, ele aprende eletrônica, ele aprende impressora 3D, ele aprende a montar, aprende a programar. Então, eles têm essa visão do todo. E aí eu brinco, né, que o STEAM é diferente do STEAM, né? Que tem o Azinho lá, porque o STEAM tava lá muito seco, né? Eu brinco, né? Tava muito exato lá, só áreas exatas. Aí vamos mudar um pouquinho, aonde entrou a artes. Por isso que eu brinco que a artes tem tudo a ver, né, com a robótica. Porque, na verdade, às vezes, o pessoal pensa só vou fazer um robô. Eu tenho que fazer um robô funcional. Quando eu mexo nesse design, que aí já é um design de produto, eu já estou trabalhando com o quê? Com arte. Então, a arte, ela está intrínseca em tudo em nós, a matemática, a engenharia, todas as áreas. Então, nesse sentido, eu tenho que deixar o meu aluno produzir. E outra coisa importante, né? Que no Brasil a gente erra muito. Errar faz parte do processo. Por quê? Às vezes, através do erro, eu aprendo muito mais do que aquele que não erra nada. E no Brasil é o contrário, né? Quando você fala, por exemplo, uma empresa, você é uma pessoa que não soube administrar, mas pelo contrário. Porque você não teve as oportunidades, talvez você não tinha conhecimento, mas agora você pode abrir uma nova, que todo esse conhecimento que você fez de errado, você não vai fazer de novo. Mas se você fizer, é porque tem alguma coisa errada, mas provavelmente você não vai fazer. É a mesma coisa no robô, quando você vai fazer. Você pensa uma coisa na sua cabeça, quando você vai executar, às vezes não dá certo. Que aí eu brinco com eles, que aí vem aí a parte do Core Values, né, da FLL. Então, persistência, paciência, empatia. Eu tenho que ter tudo isso para que eu possa desenvolver e aprender com esse desenvolvimento. Que eu falo, às vezes, não importa se deu certo ou não, o importante é o processo, né? Outra coisa que a educação deveria avaliar, não só o objeto fim, mas sim todo o processo que passou e o quanto evoluiu, porque cada um evolui dentro de um seu tempo. Infelizmente, a educação só vê o objeto fim. Se foi bom, ele só dá nota por isso. Se ele foi bom, não foi tão bom assim, mas ele evolui muito mais, ele não é bem valorizado. Talvez é isso que às vezes a gente precisa estar pensando como professor para pontuar. Até porque a robótica, né? Não existe certo e errado. É o que eu falo para eles. Mas, professora, tá certo? Eu falei, não tem certo e errado. Funcionou? Não funcionou? É que eu brinco, né? Eu sempre trago algumas analogias, algumas metáforas para a história. Igual a casa da vovó. A Chapeuzinho Vermelho. Ela pode ir pro caminho mais longo, caminho mais curto. Mas não vai chegar na casa da vovó. É a mesma coisa você programar e fazer o seu robô. Um caminho mais longo ou mais curto. Mas conseguiu fazer? Conseguiu executar? Colocou a sua ideia no tato, né? Que é outra coisa que eles não conseguem, né? É sair desse abstrato pro tato, ou seja, pro concreto. Às vezes essa é a dificuldade que eles têm, principalmente os menorzinhos que ainda estão fazendo essa divisão ainda entre essas águas, eles têm bastante dificuldade. Essa parte do erro é realmente uma coisa que, para mim, tanto a robótica como as competições foi fundamental. Porque, realmente, a gente acaba, se seguir uma estrutura ali de aprendizado tradicional, comum, a gente vê as provas e sempre fica com aquela mentalidade, tem certo e errado, errei, e aí a gente sempre vai ficar meio que se punindo ali por conta de ter errado, a gente vai sempre querer acertar. E na robótica a gente vai pelo caminho totalmente contrário, de que
o erro não tem um peso ali tão grande, em termos de um peso negativo. Às vezes é até melhor errar logo do que errar lá na frente. Então erra logo, aprende com o seu erro e vai para o caminho certo. E eu vejo que esse erro foi fundamental para mim. Por exemplo, na faculdade, que as matérias ficam mais complicadas, aí as notas acabam baixando, aí você fala, caramba, você pode entrar ali numa crise existencial, falando, caramba, será que é pra mim aquilo ali? E aí eu vi muitos colegas meus ficando até num lado psicológico, emocional, abalado ali, ficando realmente muito pressionados ali e achando, caramba, será que é pra mim? E quando você acaba se acostumando com aquela situação do erro nas competições, na sala de robótica, você acaba criando uma casca ali emocional que você comentou. A questão de você ter resiliência, você ter mais paciência, mais calma, entender que às vezes tudo é um processo. Pode ser que ali, naquele momento, você esteja indo mal, mas que mais pra frente você vai se dar bem. E que às vezes aquela nota ali não vai definir você, que se você não passou, depois você recupera. Então tem sempre ali um caminho para você seguir, que às vezes aquilo que você pensa que é o fim do mundo, se acontecer, não é bem o fim do mundo. Então acaba que você leva a vida às vezes de uma maneira um pouco mais leve. Às vezes você fica tão focado naquilo, acha que aquilo vai ser o fim do mundo, mas quando você olha de um pouco mais longe, você percebe que não é bem assim, que é normal aquilo acontecer, que as dificuldades vão surgir e faz parte. Então isso também eu acho muito interessante da robótica. E já cria naquele jovem esse pensamento de que, olha, putz, não vou fazer porque vai dar errado. Mas quando você vai começando a trabalhar com a robótica, você vai começar a mexer ali e, independente se der errado ou não, você vai tentar fazer. E às vezes isso é muito importante, até para o mercado de trabalho. Por exemplo, eu estava como coordenador da equipe de robótica da faculdade. E aí essa minha equipe, ela fazia parte de várias outras equipes, de um ramo estudantil que tinha outras equipes. Aí tinha equipe de foguete, equipe de ação social, equipe de energia sustentável, equipe de robótica, várias outras. Então eu acabava eu era o entre aspas, chefe da equipe de robótica e eu conversava com os outros chefes das outras equipes de energia sustentável e por assim vai. E uma coisa que eu vi ali é que às vezes muitos colegas meus ali tinham medo de errar. Às vezes por estar um cargo entre aspas de poder, você ficava com medo de errar, de que caramba, não vai tomar nenhuma atitude ali, não vai tentar inovar, não vai tentar melhorar alguma coisa porque você está com medo de errar. E eu ficava ali olhando aquela situação sem saber muito como lidar, porque pra mim faz parte errar, é melhor errar logo, é melhor tentar fazer alguma coisa com um pensamento, um objetivo bom do que você ficar parado e não fazer nada. E uma coisa que eu vejo muito também nas empresas é a questão de você pivotar, que eles comentam, de pivotar, de você atuar e mudar rapidamente. Tudo bem errar, mas erre rapidamente, mude, inove, melhore, porque isso que vai levar você para frente. Que você acertar o tempo todo é muito difícil, todo mundo erra. É uma característica do ser humano de errar. Então, à medida que a gente abraça isso, fica mais fácil a gente lidar com as coisas, a gente acaba se preocupando menos com o erro e mais em como é que a gente pode melhorar aquilo e focando no que realmente importa, do que necessariamente no nosso erro. Porque, assim, querendo ou não, também a gente está no século XXI, não sei se você também viu dados de emprego, né? A maioria das pessoas, elas não estão sendo demitidas pelo conhecimento, e sim por comportamento, que é a parte socioemocional. Então, eu acredito que a robótica, ela justamente trabalha nesse lado socioemocional. E ele tem muito para ser desenvolvido. Nós somos um ser sempre em crescimento, independente da idade, porque sempre estamos aprendendo e sempre temos que aprender cada vez mais. Eu falo que a gente só ficamos vivos quando a gente continua nesse aprendizado. Porque a partir do momento que você estagna, aí não adianta que, infelizmente, você não tem como evoluir. E não tem como levar os outros, né? Um dos motivos de eu ser professora é justamente também esse. Porque, assim, particularmente eu sou CDF, nerd, né? Agora,
É que eu falo, né? Agora é geek. Antigamente, na minha eu tenho era nerd. Ou era CDF. Nerd. Agora é geek. Agora, ser geek é moderno, mas antigamente era uma aberração. Não, para que estudar, que não sei o quê. Agora é legal, é bacana. Para ver como as coisas vão mudando no decorrer dos anos, e isso é importante para nós. E acompanhar, né? Uma outra coisa que eu percebo também, na robótica, o Brasil, ela está iniciando. Então, a questão aí de 10 anos aproximadamente, né? A linha da Lego, ela tem um pouco mais de tempo, mas outras empresas que estão entrando nesse ramo têm pouco tempo. Por exemplo, a Microbit foi em 2016, ela é muito recente. Eu tenho outras, né, plataformas, porque eles perceberam, porque eles atuavam com Arduino. O Arduino, para eu atuar com o ensino médio, não tem problema nenhum. Mas para atuar com o Fundamental 1 e 2, ou seja, de 6 anos a 14 anos, é muito difícil. Muito difícil. E aí estão entrando nessas novas linhas de material didático para que você possa trabalhar com o aluno e desenvolver esse pensamento. E uma outra coisa que eu aprendi é que o professor, principalmente que trabalha com a tecnologia, ele não precisa saber de tudo. Como eu falei, é uma mão de duas vias. Às vezes, o aluno que vai te ensinar algo que você não sabia. Porque não tem como você saber tudo o que está acontecendo. E é muita coisa de vários mundos diferentes. Porque existe um mundo de mecânica, existe um mundo de eletrônica, existe um mundo de computação, programação, e existe um mundo também de pedagogia. Sim, e aí você tem que saber, né? É o que eu brinco, né? Praticamente, quando você é professor do 1º ao 5º ano, pedagogo, a gente chama que ele é polivalente. Eu brinco que da robótica também é polivalente. Ele tem que ter um conhecimento de cada um e ter, aonde tiver mais afinidade, onde ele vai aprofundar e ter o conhecimento maior. Inclusive, né, as equipes trabalham nesse sentido. Ele conhece um pouquinho de cada área, aquele que ele tem mais afinidade, onde ele vai ficar e vai desenvolver cada vez mais os seus conhecimentos e suas habilidades. E isso do que você comentou das soft skills, das habilidades socioemocionais, isso é muito importante, porque a habilidade técnica a gente aprende, é facilmente ensinável. Por exemplo, quando a gente, lá no colégio que eu faço parte, a gente escolhe os novos membros, o que a gente vê principalmente é a questão socioemocional. É a questão de como é que o aluno lida com os outros colegas em sala de aula, como é que ele é em sala de aula, se ele é uma pessoa que não fica interessada ou fica de cabeça baixa. A gente vê se o aluno é proativo, se ele é educado. Por exemplo, já tivemos alunos que faziam uma atividade extracurricular com a gente, que eram excelentes em construção, excelentes em eletrônica, programação, que, assim, em termos de habilidade técnica, eles tinham um caminho ali. Mas muitas vezes a gente não colocava ele na equipe. Por quê? Porque acabava que a gente via que ele agia de uma maneira grosseira com o colega, às vezes ele xingava o colega, às vezes não queria ajudar o colega. Então são atitudes ali que fica complicado de trabalhar. É melhor pegar um aluno que às vezes não tem essa habilidade toda, essa aptidão toda para a robótica, mas a gente ensinar, porque o conhecimento técnico é facilmente ensinável, mas o conhecimento ali socioemocional, de atitude, isso é que é muito complicado de você se trabalhar, porque isso você não consegue ensinar indo num quadro e escrevendo ou mostrando um robô. Isso às vezes parte muito da pessoa, de olhar para o professor, olhar para outras pessoas e enxergar essa postura e mudar a sua própria postura. E imagina se um aluno desse está em volta de outros alunos ali que tem uma postura legal, pode ser que ele afete ali o grupo, pode ser que prejudique o grupo. Então, às vezes é melhor focar nos alunos que a gente consegue focar ali, ajudar eles a se desenvolverem, e do que às vezes acabar indo para um caminho de acreditar naquele aluno que pode ser que ele mude e acabar não dando certo. Ou a gente gasta muita energia e a gente não tem como gastar. Sim, mas eu acredito, todos têm possibilidades. Todos têm possibilidade. Às vezes eu acredito também que às vezes é oportunidade, né? Como você falou, escola
particular é um pouco diferente. Às vezes, por exemplo, em escola pública, como eu falei que eu atuo, as crianças mais problemáticas, por N motivos, de comportamento, de não querer estudar, problemas que são familiares. E aí eu percebo que um pouco de atenção que eu dou, isso já interfere e já muda o comportamento deles. Eu até me emociono, tem um do 7º ano. Ele era terrível. Aí agora, porque eu voltei em outubro, né, no presencial, ele falou, professora, deixei de ser aquele rapaz que ninguém aturava, olha disso. 11 anos. Deixei de ser aquele rapaz que ninguém aturava. Chato, insuportável, respondão. Agora eu sou um novo rapaz. Eu falei, nossa, que bacana que você mudou. Aí ele falou assim, professora, posso te dar um abraço? Mesmo que legal. Eu falo assim, não vou negar. Claro que pode vir aqui. Que legal. E é isso que a gente tem que mostrar, né? Que às vezes o problema que eu percebo não é o aluno. Aquele alunos que são problemáticos, na verdade, é o seio familiar que tem culpa. E aí, às vezes, a gente faz esse papel aí um pouquinho de mãe, de pai, de tio, de tia, para a gente tentar mudar a educação. Porque eu acho que, às vezes, essas pessoas precisam de uma oportunidade. E quando elas têm, elas percebem o potencial, aí elas mudam completamente, né? Então, eu acredito nesses jovens. Eu tenho que acreditar, né? Tem uma fala do Paulo Freire, eu tenho que ter esperança, do verbo esperançar, que é o quê? Acreditar no futuro melhor. Porque se eu não acredito no futuro, se eu não tenho sonhos, eu não deixo de viver, eu não deixo de realizar as minhas ações. Então, eu tenho que acreditar nesses potenciais e, novamente, a robótica traz isso tudo para eles. Porque, querendo ou não, a maioria das escolas ainda é tradicionalista. E quando você traz essas aulas de robótica, elas são metodologias mais ativas. E aí faz com que ele desenvolva de uma forma diferente. Inclusive, não sei se acontece com você ou com quem está assistindo conosco, chega numa reunião dos professores, por exemplo, um conselho. Aí fala desse aluno, esse aluno é péssimo, esse aluno não faz nada. Você fala assim, nossa, totalmente diferente comigo. Mas por que será, né? E isso realmente é muito legal. Na robótica, a gente vê, tem vezes alunos que a gente escuta. Eu, por exemplo, não dou aula full time, então eu não vejo os alunos, como é que os alunos são no período fora ali da robótica. Eu só vejo ali naqueles minutinhos dali da robótica, que é 1 hora, 1h30. O que eu acabo sabendo é pela outra professora que dá junto comigo. Aqui ela é full time, então ela tá ali vendo como é que é o aluno, participa desses conselhos dos professores. Aí pelo que eu sei, isso eu nem sei por conta dela, eu sei por conta da minha mãe, que a minha mãe aparecia nesses conselhos também, por conta dos pais. Ela falava que botava o aluno numa foto, no auditório, aí aparecia o aluno, uma foto gigantesca no auditório, e aí cada professor falava do aluno. E aí, essa professora me contava que às vezes tinha um aluno ali que outros professores reclamavam. E eu falava, pô, aquele ali? Mas, pô, ele é tão de boa aqui. É o melhor aluno que eu tenho, mais ou menos assim. Eu falava, como assim? É tão de boa, cara. Qual é o problema dele? Aí ela me explicava lá. Mas é isso mesmo. E talvez desses momentos que a gente tem ali dele, numa situação que ele tá assim, comportado, a gente talvez conversar com ele, dar uns toques, falar se alguma coisa está acontecendo, para ver talvez se ele muda também na escola tradicional, por assim dizer, em outras aulas, né? Para ver se a mesma atitude que ele tem aqui na robótica ele também tem lá. E para, de uma forma, tudo se encaixar. Sim, e é a questão de aos poucos, né? Porque eu brinco até, eu dou uma aula por semana de 45 minutos. Então, na hora que entrou, já acabou, eu brinco. Eu gostaria demais, mas não é possível. Mas eu brinco que no meu primeiro mês, todo ano,
eu não perco um mês, eu ganho um mês, porque esse mês que eu conquisto os alunos, é todo um trabalho, porque querendo ou não, agora, por causa da pandemia, mudou muito, está muito atípico, né? Mas geralmente eles têm um prazo de férias. Então eles perdem algumas regras, eles esquecem muita informação. Então você tem esse um mês para você conversar com eles e fazer os combinados. E aí você vai conseguindo, aos poucos, mostrando para eles o significado daquilo que você comentou. E aí depois do segundo mês em diante, aí vários trabalhos você consegue fazer. Eu particularmente gosto muito da outra metodologia PBL, né? Que é linha de projetos. Problem Based Learning, não é? Isso. Que é justamente porque ele sabe onde ele está, sabe aonde ele tem que chegar e o percurso que ele tem que fazer. Eu acho que também isso é importante para eles. Aqui as competições basicamente são PBL. Você tem um tema, tem que resolver e mãos à obra. Sim, e o que eu acho bacana, né, de todas essas competições é justamente a resolução de problemas, né? Então ele tem um problema e tem que solucionar. E aí ele vai buscar dentro das alternativas, e aí que a gente está falando aí, dentro dos conhecimentos, dentro das técnicas, qual seria a melhor alternativa para a solução do problema que ele terá que fazer. Porque uma coisa que eu percebi também elas parecem iguais, mas elas não são iguais. Existem pequenas coisas que vão ser alteradas para justamente desestabilizar aquele que pensa que é tudo regrado, igual. Aí ele, opa, não é não. Bom, vamos ver. Qual a próxima pergunta que eu tenho aqui? Essa aqui. Tinha alguma coisa que te impediu de comprar o meu curso? Não, o seu curso não. Não teve, assim, nenhuma coisa, talvez o preço, talvez, será que ele vai me ajudar? Absolutamente nada. Nada, porque como eu estava te stalkeando, eu já conhecia o seu conteúdo. E dentro dessa sua metodologia, que também é fantástica, porque você traz uma maneira mais fácil. Como eu falei, eu sou de uma área que não é a área de engenharia. Querendo ou não, a robótica tem muito conhecimento de engenharia. E você traz ele com muita facilidade de aprender. Então eu falei, é esse que eu vou. Inclusive eu stalkeei você e descobri o seu curso que ainda não estava no ar, lembra? Eu lembro. Caramba, eu tive que tirar do ar. Eu tinha criado lá, não tinha nem vídeo ali ainda, eu só tinha criado para deixar em stand-by. Achei que ninguém ia encontrar. O pessoal fala que eu sou ratinho de internet, né? É uma outra forma, né? Saber pesquisar informações. Isso é muito importante. Principalmente em termos de competição, pesquisa. Às vezes também até fora, para o colégio mesmo. Você saber o que você tem que pesquisar. Pode ser que você não saiba aquilo. Eu não sei o conteúdo X. Mas você saber como é que você pode pesquisar para conhecer sobre o conteúdo X, que também é muito importante. Caramba, aconteceu um barulho aqui, nem sei o que aconteceu. Ok, então, sem dúvidas. E depois de aplicar o que você aprendeu no curso, como é que você se sentiu? O que você acha que o curso te contribuiu de alguma forma? É como eu falei, eu estava ainda engatinhando. Agora eu posso dizer, não estou correndo, tá? Eu estou andando. Ainda chego a correr um dia. Como a gente tem que também aprender muita informação, como não era, né? Então a gente talvez seja o medo de alguns professores que estão iniciando, né? Que é muita informação, é muita coisa que tem que aprender e às vezes a gente, professor, não tem tempo, né? É bem difícil conciliar nesse sentido. Então eu acho que assim, vai aprendendo aos pouquinhos, que nem eu comecei lá em 2019 com um curso, mas eu fui primeiro com o Arduino, eu fiz um curso, não sei se você conhece a Gideane. Ela trabalha com bastante Arduino. Eu fiz um curso de robótica com Arduino. Gideane? Gideane, daqui de São Paulo. Gideane. Ele tem uma conta no Instagram? Tem, é uma moça. Não sei, eu acho que eu não conheço. Eu tô pensando aqui. Depois eu te mando. Você stalkear ela. Super bacana. E aí, nisso, eu fui aprendendo.
aí depois eu fui para o Edu, aí depois eu fui para o Spark. Não é querer aprender todos ao mesmo tempo, porque é impossível. Também fiz curso da Microbit. E aí o que eu percebo que é justamente o pensamento, né, computacional. Você aprende para você migrar fica mais fácil. Por quê? Porque o pensamento lógico é como você faz aquela informação fazer de acordo com o que você necessita. Então, isso é primordial. Então, eu tenho que aprender várias coisas, eu tenho que estar antenada, que é o mercado de robótica, como eu falei, tem vários instrumentos, o Brasil está iniciando, inclusive entrou na BNCC, começa a vigorar esse ano, né? A informática dentro das matérias, é um outro diferencial. Tem também o portal da CIEB, não sei se você conhece. Não. Que é daqui de São Paulo, depois eu te envio o link, que é também dentro da BNCC, ele vai estar fundamentado para cada ano. Então, eu tenho lá a Cultura Maker, tenho o pensamento computacional, então eu tenho áreas específicas, porque até então não tinha nenhum instrumento no Brasil. Cada um fazia um jeito. Então, eu acho melhor dessa forma, eu fazia. Você achava de outra forma e fazia. Não tinha nada que regrasse. E agora eles estão normalizando, por quê? Da maneira que eu aprendo aqui em São Paulo, você aprende aí no Rio, aprende lá em Manaus e assim por diante. Então, essa é a evolução. No Brasil ainda tem muito que evoluir, né? Até porque, como a gente falou aí anteriormente, é caro. Na verdade, o produto em si não é tão caro. É a importação que é complicado. Os nossos impostos, né? Então, inclusive, é uma outra coisa que eu descobri, por exemplo, de editais americanos, a gente não pode participar. Caramba, eu não sabia. Por que a gente não pode participar? Por exemplo, a Microbit fez uma parceria com... É que agora eu não vou me lembrar de cabeça, com alguma universidade dos Estados Unidos. Mas por quê? Quando eles importam para o Brasil, eles têm que, além de doar, eles têm que pagar a taxação de impostos. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir nesse sentido. Então, assim, o Brasil teria que mudar essa questão, né, alfandegária, titular assim, fins educacionais, então vamos ter uma outra política de taxação de impostos, para que também a gente possa também permear e dar oportunidade para todos, né? Porque, assim, no meu caso, eu que estou correndo atrás, porque se fosse depender dos órgãos de onde eu trabalho, é mais difícil. Então, a gente tem que correr atrás nesse sentido, diferente, por exemplo, de uma escola particular. Por quê? Porque é o carro-chefe dele, né? É o marketing dele, ele utiliza para outros fins. Agora, a escola pública, não, já tem uma outra vertente, um outro objetivo. E isso da tecnologia, de maneira geral, no Brasil, realmente é muito complicado. Porque, realmente, as empresas, por exemplo, que importam, não tem nem culpa. Porque cai uma taxação ali de importação, e aí a maneira deles também conseguirem sobreviver é aumentar o preço. Se a importação fosse mais barata, consequentemente o preço que eles cobrariam na plataforma seria mais barato também. E aí eu lembro que eu vi um podcast, agora eu não lembro o nome, pode ser que em algum momento eu lembre, que ele falava sobre a trajetória dos computadores e dos jogos aqui no Brasil. De que na década de 80, 90, existiam muitas empresas de tecnologia aqui no Brasil, que era um mercado engateando ali, mas chegou um ponto que as empresas aqui nacionais não tinham como competir lá fora, por conta das taxas, do próprio incentivo que não existia aqui, ou que era um incentivo muito escasso, e aí essas empresas fechavam, quebravam. E aí o que acontece? Acaba que não tem muitas empresas aqui no Brasil que produzem tecnologia, que apenas importam, apenas montam, até carro, por exemplo. Por que será que não tem um carro brasileiro, full brasileiro, com tecnologia brasileira? Acaba que as empresas são montadoras. Então compram as peças e montam as peças. E no caso da robótica, pode ser que chegue um momento que comecem a surgir empresas brasileiras de robótica educacional, às vezes até de robótica industrial, que seria um outro patamar. Eu acho que a robótica educacional é o primeiro pilar ali, que está indo bem. Talvez um outro pilar da robótica educacional seria começar a surgirem empresas de robótica educacional que criem produtos ali nacionais, brasileiros,
e comece a ser aplicado nas aulas. E aí, talvez o outro patamar é realmente a robótica se entrar ali no mundo industrial, a robótica brasileira. Industrial, talvez de saúde também, que tá com um caminho também muito legal. Sim, e como você falou, né? Eu particularmente conheço um rapaz, é o Fábio Souza, não sei se você conhece, da Franzininho. Franzininho, conheço. Então, ele é o único no Brasil praticamente que está tentando colocar uma placa no mercado, mas ele tem muita dificuldade. E aí é justamente isso. Aqui no Brasil, para produzir fica muito caro. Ele tem que produzir fora. E aí, quando chega por causa da taxa de importação, o preço vai lá em cima. Não é um preço acessível para que ele possa ter uma logística acessível para todos. Esse é o grande dificultador. Que nem, por exemplo, a Microbit. Fora, você paga aí $50, é muito. $35. Aqui, tá quase R$300. Essa é a parte triste do nosso Brasil, que talvez tenha que vir aí com a parte de política pública. A gente sabe que é difícil, né? Mas a gente vai ter esperança e sonhar com um futuro melhor para que a gente possa, né, dar oportunidade para todos. Porque eu acredito que através da educação a gente consegue mudar. Por exemplo, não sei se você conhece a história da Finlândia. Conheço. A Finlândia muito legal. Era que nem, né? Incrível, são absurdos em termos de educação, saúde. E eles eram que nem nós, eram um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, que percebeu que através da educação ele podia mudar toda a sua história. E assim fez. É claro que não foi rápido. Toda implementação de política pública é uma coisa que talvez quem está assistindo aqui deve conhecer também um pouquinho, que professor tem que também ter essa política, né? Tem que entender essa informação, porque às vezes a gente não entende de economia, a gente não entende de política, e às vezes fala que nem você falou, né, a culpa é do fornecedor, a culpa é do político, mas na verdade não são essas informações corretas. Então, por exemplo, economia, demanda e oferta. Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. Se eu tenho pouca demanda e muita oferta, o preço cai. Então, é tudo em cima dessas informações que eu tenho que estudar, aprender, inclusive, e multiplicar para os meus alunos. Porque, às vezes, ele não tem esse conhecimento. Que nem, como eu falei, eu tenho 3 kits de Uidu. Mas é claro que a gente fala que são nossos bebês. Então, cuidado com as peças, não perde as peças, explica o porquê. Por que ele é caro, mas não é só falar assim, é caro, cuidado, não mexe. Não, pelo contrário, tem que mexer. Aí ele vai ficar com medo, vai botar cada peça como se fosse um pedaço de ouro. E aí você tem que ir explicando o porquê, né? Porque foi difícil nós comprar ou conseguir no edital, mas para a gente conseguir um outro vai ser mais difícil, então a gente tem que... A outra coisa que eu percebo, né? Do consumismo. A gente está numa geração, eu acho que você não é da época, você é mais jovem que eu, que falava no Japão, não sei se você já ouviu essa história. Não sei, acho que não. No Japão, principalmente os brasileiros, quem ia lá para o Japão, fazia a sua casa com eletrodomésticos jogados no lixo. Caramba! Pegava, na época, era para ver como é um pouquinho velho, pegava um videocassete, geladeira, fogão no lixo e montava a sua casa. E tudo funcionando. É o que acontece hoje no Brasil. Por exemplo, celular. Tem gente que troca o celular constantemente, mesmo não estando funcionando, mesmo estando bom. Então, nesse sentido do consumismo, também é uma outra economia que a gente precisa frear um pouquinho. Por exemplo, por que estava faltando chips? Porque não tinha como produzir. Eu precisava do quê? Do minério. O principal, né, para que ele possa funcionar, é o ouro e a prata. E está tendo escassez, né, da natureza, porque, né, infelizmente, eu tenho que mostrar isso. E as ODS, inclusive, depois você dá uma olhadinha, ou quem estiver assistindo, dá uma olhadinha, as ODS é fundamentada nesses quesitos. Então, é saúde, educação, ação mudança climática, pobreza. Então, tem vários seios que eu preciso trabalhar. Eu falo, se nós fizermos a nossa parte, o mundo não seria pior, e sim melhor. Bom, Cristiane, acredito que a gente já passou por tudo. Acho que a última pergunta, não é nem uma pergunta,
é mais uma consideração final. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que você queira dizer, fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer e fiquei lisonjeada pelo convite. Muito obrigado. Que você continue sendo esse rapaz formidável. Que você continue nos ajudando, né? Porque você ajuda sempre. Espero que sim. Dicas extraordinárias, com a sua didática, com a sua simpatia, com a sua humildade. Tá de parabéns. Não tem nada que mudar, só continuar. Obrigado. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite. Eu sempre gosto de conversar com os professores. Sempre aprendo coisas novas, porque eu faço engenharia, eu sou de bacharelado. Eu não tenho a mesma bagagem de licenciatura, de pedagogia. O que eu sei de ensino, basicamente, são as aulas, é a parte prática. É o know-how dali de estar na aula, que também não é muito tempo. Eu não fico ali 100% do meu dia vivendo daquilo. Então eu vejo, o que eu tenho de experiência são esses poucos momentos que eu tenho em sala de aula. Então é sempre bom trocar informação e acabar conhecendo mais, porque acaba que esse lado de pedagogia e educação que eu não tenho, essas conversas que a gente tem acabam me trazendo um ponto positivo, que talvez eu possa colocar numa aula, eu aprenda alguma maneira de como aplicar aquilo. Mesmo que eu não tenha isso como uma formação, eu acabo aplicando esse conhecimento. Então, muito obrigado pela conversa. E aqui a gente encerra mais um podcast Professor Campeão. Até mais. Tchau, tchau.